que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. A partir do versículo 13. Diz a palavra do Senhor: E eis que 2 deles iam caminhando no mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém quase 11 quilômetros. E iam falando entre si de todas aquelas coisas que aconteceram. E sucedeu que, enquanto falavam e discutiam entre si, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos para que não o conhecessem. E lhes disse: Que discussões são estas que tendes entre vós enquanto caminhais? E eles pararam com um semblante triste. Respondendo um deles, que se chamava Cleopas, disse-lhe: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das coisas que nela aconteceram nestes dias? Então Jesus lhes perguntou: Que coisas? E eles lhe disseram: De Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e de todo o povo. E como o entregaram os principais sacerdotes, assim como nossos governantes, para ser condenado à morte, e o crucificaram. Mas nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. Glória a Deus. Eu vou ler agora o versículo 25, que diz assim: Então ele lhes disse: Ó insensatos, tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse destas coisas e que entrasse em sua glória? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Amados, o texto que nós lemos se passa após a ressurreição de Jesus. A Bíblia nos mostra que muitos discípulos perderam a esperança depois que Jesus foi crucificado. Mesmo o Senhor tendo aparecido após a ressurreição para muitos deles, alguns duvidaram que aquilo fosse possível. E nesse texto nós vemos o exemplo de 2 deles. Os irmãos bem sabem que a ordem de Jesus para os seus discípulos foi que, quando ele fosse, os discípulos ficassem em Jerusalém, clamando até que a promessa de Deus se cumprisse na vida da igreja. E nós vemos que esses 2, como a própria palavra diz, caminhavam rumo a uma aldeia que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, eles estavam se afastando do lugar da promessa. Essa parte do texto nos traz uma reflexão muito importante e que nos cabe bem nos dias atuais. Nós estamos vivendo o que talvez seja um dos momentos mais difíceis da igreja na história do mundo. Nós temos visto acontecimentos que tentam parar a obra da igreja. No passado, através da história, nós conhecemos as diversas perseguições que a igreja sofreu nos primeiros anos. Até poucos séculos atrás, nós temos relatos históricos de grandes perseguições que envolviam morte, tortura e tantas outras coisas. E não é diferente nos dias atuais. E eu quero abrir um parêntese para que os irmãos me entendam. Até os dias de hoje, esse tipo de perseguição acontece. E é tanto que isso é tratado muitas vezes na igreja, nos cultos de missões, para que a gente ore pelos nossos irmãos missionários que estão em países onde a perseguição acontece. Mas nós temos visto algo diferente. Nós temos visto uma unificação dos governos mundiais
que tentam, através da legislação, acabar com as obras da igreja. E é muito importante que a gente se atente a isso. De forma implícita, o inimigo está tentando, aos poucos, acabar com o chamado do Senhor para a igreja. Mas esse texto, especialmente nesse ponto, ele nos chama a atenção para o lugar onde nós devemos estar. Nós devemos estar, como igreja e servos, no centro da vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, no contexto desse texto que nós lemos, era que os seus discípulos estivessem em Jerusalém, para que eles recebessem uma promessa que fora dada há um tempo por Deus Pai. E essa promessa está no livro do profeta Joel. Mas não sabemos, ao certo, o que levou esses dois discípulos a se afastarem do lugar da promessa de Deus. Nós sabemos que algo grandioso estava para acontecer na vida deles. Mas a dúvida, as coisas do mundo, quem sabe, inclusive, os ventos de falsas doutrinas levaram aqueles dois jovens a se afastarem, a seguirem caminho para um lugar, Emaús, que é conhecido como um lugar de mornidão. E a Bíblia nos fala bem que o lugar de mornidão, ele não é aceito por Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que aquele que não é crente e nem é frio será vomitado da boca do Senhor. Porque se fosse frio, seria até bom, porque sentiria a vontade de aquecer. Mas sendo morno, acha que está no lugar que deve estar. E às vezes é importante nós tratarmos isso, porque estamos em um culto de ensino. E eu creio que todo mundo veio aqui disposto a ouvir a voz do Senhor nessa noite e a aprender mais dele. E nós precisamos entender, como foi dito aqui, no texto lido anteriormente pelo presbítero Rocha, que não são as nossas obras, não são as nossas orações obrigatórias, quando a gente acorda, agradecendo pelo dia, quando a gente vai comer, agradecendo pela comida, quando a gente vai dormir, pedindo para que Deus guarde a nossa noite. Mas a gente precisa estar no centro da vontade do Senhor. A cada dia a gente precisa se perguntar e pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele nos revele qual é a vontade dEle em nossa vida. Precisamos não só entender, mas correr atrás disso. E tornando ao texto, aqueles dois discípulos estavam caminhando para aquele lugar, como dito, um lugar de mornidão. Um lugar que era conhecido, e é conhecido até os tempos atuais, como um lugar de descanso. As pessoas procuram porque Emaús é um lugar de fontes termais. E indo até lá, cheio de dúvida e tristeza nos seus corações, o Senhor Jesus apareceu a ele. E da mesma forma, Jesus, hoje em dia, faz questão de se manifestar a nós, principalmente através das mensagens. Eu tenho visto que, nos últimos dias, o Senhor ele tem se manifestado de uma forma maravilhosa à sua igreja. De uma maneira que só não enxerga, só não vê e só não compreende o que o Senhor está falando quem realmente está fora do centro da vontade dEle. O advento da pandemia não foi em vão. Nós vimos que muitos crentes duvidaram e se desviaram, mas muitos que estavam afastados, e não foram poucos, voltaram para a presença do Senhor, porque entenderam que havia o cumprimento de uma profecia em tudo o que acontecia. Glória a Deus.
Estando aqueles homens com os olhos fechados, o Senhor apareceu a eles, e perguntou o que se tratava, toda a discussão que eles traziam. Talvez um perguntando o outro, rapaz, você viu só? A gente creu, a gente teve tanta fé, a gente pensou que ia dar certo, e não deu. A frustração fez com que eles abandonassem a fé que tinham. Mas o Senhor, questionando, fez com que eles trouxessem tudo aquilo que anteriormente já havia sido ensinado pelo Senhor. E Jesus diz: ó insensatos, não era necessário que o Cristo padecesse para que entrasse em sua glória? Isso porque a lei e os profetas apontam isso. E Jesus ele veio revelar a lei e os profetas. Durante 3 anos no seu ministério terreno, todos aqueles que o ouviram entenderam isso. Mas muitos esqueceram. E essa é talvez a situação atual da igreja em grande parte do mundo. Tem esquecido os ensinos. Tem se afastado do centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus torna a falar, começando por Moisés, diz a palavra, até os profetas, relembrando a eles as coisas que anteriormente já havia ensinado. Glória a Deus. Mas ainda assim, nós vemos através do texto que eles não caíram em si. E quando chegaram ao lugar de destino, Jesus fez como quem ia mais adiante. Já era próximo da noite. E naquele tempo, era incomum que pessoas caminhassem durante a noite. Isso porque não existia no passado as ruas bem definidas como nós temos hoje, e nem iluminação. Então, num caminho de deserto, era muito fácil um caminhante se perder. E eles disseram a Jesus: vem e fica conosco, pelo menos essa noite. E quando amanhecer, você segue o seu caminho. E Jesus ficou com eles. Glória a Deus. E algo que me chama muita atenção nessa palavra é que, quando eles sentam à mesa para comer naquela noite, Jesus toma o pão. E abençoando o pão, quando Jesus parte para fazer a divisão, os olhos deles se abrem. E eles entendem que aquele era Jesus. Glória a Deus. Eu trouxe aqui, na segunda-feira, pela manhã, um texto que falava sobre experiências. As experiências que nós temos com o Senhor. E que nos fazem lembrar, nos tempos de dificuldade, de todas as promessas que o Senhor tem na nossa vida. Glória a Deus. Mas para isso, nós precisamos, digo mais uma vez, estar no centro da vontade do Senhor. Aqueles 2 discípulos já haviam desistido, já estavam se afastando. A visão deles não conseguia mais ver qual era o propósito do Senhor para suas vidas. O coração deles não conseguia mais sentir os sentimentos que em outro tempo eles tiveram. Glória a Deus. A promessa que Deus tinha trazido para a vida deles estava prestes a acabar. E isso não foi uma escolha do Senhor. Isso foi uma decisão pessoal. Glória a Deus. Mas o Senhor é um Deus que a Bíblia nos revela que nos dá sempre segundas chances. E assim como o Senhor apareceu, manifestando sua palavra e trazendo uma segunda chance à vida daqueles seus discípulos, o Senhor tem feito assim na sua igreja. A cada dia Deus tem trazido novas revelações,
A cada dia o Senhor tem se manifestado através da sua palavra. A cada dia nós temos visto através dos acontecimentos mundo afora como o cumprimento das profecias estão tão próximos. Glória a Deus. E por isso nós precisamos fortalecer a nossa fé. A cada dia nós devemos perguntar ao Senhor: qual é o centro da vontade do Senhor? O que o Senhor quer que nós façamos? Nós devemos buscar mais, nos empenhar mais em fazer a obra de Deus, para que a gente não só esteja no centro da vontade dEle, mas que nós venhamos a ser alcançados pelas promessas que o Senhor tem na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.